Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. A Bíblia fala aqui no livro de Atos, no capítulo 11, acerca de um acontecimento em que poderíamos até dizer, mas por que Deus permitiu que houvesse esse acontecimento, sendo que não tem nada impossível para Deus? Por que será que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Eu estou falando de uma fome que foi predita pelo um profeta, pelo nome de Ágabo. A Bíblia vem a dizer que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Aqueles dias quando os cristãos, os discípulos, que foram chamados cristãos ali pela primeira vez. Então, depois desse acontecimento, a Bíblia diz que houve uma fome predita por Ágabo. Mas espera aí, os discípulos acabam de ser chamados cristãos. Pela primeira vez foram chamados cristãos. E quando são chamados de cristãos, levanta-se um profeta, e este profeta, ele fala a respeito de uma fome. O que podemos então entender? Veja o que diz aqui, 11:27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Naqueles dias em que eles foram chamados pela primeira vez cristãos, eles descem, para Jerusalém, aqueles profetas. E um deles, apenas um deles, por nome Ágabo, diz a palavra que dava a entender pelo Espírito, em letra maiúscula, pelo Espírito, então pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui é que muitas profecias nos dias de hoje não têm sido profecias reais, porque tem dado a entender pelo Espírito, mas não pelo Espírito Santo, pelo Espírito da própria pessoa. Muitos se levantam como profetas de si mesmo, profetiza algo, e quando profetiza, não acontece. Ou então faz um jogo de, sei lá, porque tem muita gente, não é? Tem bastante pessoas, ele lançar uma profecia, certamente pode enquadrar com alguns. Por exemplo, se for lançar uma profecia numa reunião que tem, por exemplo, digamos aí 1000 pessoas, dizer que Deus vai arrumar um emprego para ela amanhã, eu acredito que pelo menos 100 pessoas devem realmente arrumar, sair amanhã, e arrumar emprego. Mas 900, se tiver 100, quer dizer que desempregadas, não quer dizer que a 100 vai arrumar um emprego. Mas é claro que é fácil do seu próprio espírito você lançar uma profecia dessa e digamos que de 100 pessoas, 10 ou 15 pessoas consiga realmente um emprego e dizer, tá vendo, Deus falou. E na realidade foi falado, não pelo Espírito Santo, mas pelo seu Espírito. Mas tem muitas profecias que alguém fala que até dá ânimo para outras pessoas. Às vezes a pessoa fala, olha, você está aqui. Mas é melhor que quem lança essas profecias não fica falando que foi Deus que falou, mas é porque ela está querendo mostrar dentro da palavra que Deus pode mudar situações sim. E dizer, olha, você tem procurado emprego, você tem passado por dificuldades, você tem passado por alguns problemas, e Deus vai arrumar um emprego para você, creia, confia. E a pessoa, e ela consegue instigar a fé daquela pessoa, e aquela pessoa sai no outro dia animada, e por aquele ânimo ela consegue.
Isto não é errado. Fazer com que as pessoas tenham ânimo usando a palavra de Deus. Mas nunca dizer aquilo que Deus não diz. Aqui a palavra fala que esta profecia de Ágabo dava a entender pelo Espírito Santo. E diz que havia que haveria uma grande fome em todo o mundo. E diz que isso aconteceu. Quando? No tempo de Cláudio César. Mas por que Deus permitiu? Foi o que eu perguntei antes. A Bíblia vem a dizer no versículo 29 que os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Isso é evangelho. O Espírito Santo deu a entender que havia uma fome. Então aqui estava cristãos compromissados realmente com Deus e que se uniram para suprir a necessidade daqueles que iriam passar por essas lutas, né, por esses problemas. E eles então determinaram. Então esses discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Não era o que não pudesse, conforme o que pudesse. Os que tinham mais, mandava mais, os que tinham menos, mandava menos. E com isso, estava suprindo a necessidade dos irmãos, estava socorrendo, não é, os irmãos que havia na Judéia. Isso é evangelho. Não é pregar um evangelho ou falar uma profecia para que possa, como eu posso dizer, para que possa a pessoa fazer o bem para si mesmo, para ela conseguir algo para si mesmo. Mas a profecia que vem do Espírito Santo é para suprir a necessidade daqueles que precisam. Infelizmente, hoje o Evangelho não está desta forma, mas não é o Evangelho, é as pessoas que elas tomam posse, não é, daquilo que está escrito na palavra, que Deus, não é, predisse, que o Espírito Santo predisse algo, e essas pessoas que se diz profeta, muitas das vezes fala pensando em si própria. E aí usa esta palavra, tá vendo, os irmãos, viu o que os irmãos fizeram, isso é que é amor. Aí pede para as pessoas trazer algo, trazer dinheiro, trazer não sei o quê, mas não acaba não distribuindo 100% para os necessitados, mas faz algo a prol de si mesmo. Então, amados, eu não quero ser assim um pregador, né, que fica olhando para essas coisas. Eu sei que cada um, quem prega o Evangelho, quem vive do Evangelho, precisa também suprir as suas necessidades, mas tem que pensar também na necessidade das pessoas. Então aqui a preocupação deles era com os necessitados. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então isso estava no coração deles, e que diz o versículo 30, que eles com efeito fizeram. Diz assim, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então foi enviado aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Saulo e Barnabé levam esses donativos, vamos dizer dessa forma, né, entrega nas mãos dos anciãos, não fica no controle deles. Né? Porque muitos pregam, muitos que se dizem profetas e falam, mas as coisas ficam no comando deles. Mas aqui não. Aqui a palavra diz que Barnabé e Saulo foram enviados e chega e entrega nas mãos dos anciãos, para que os anciãos distribuíssem aos irmãos ali na Judéia. Isto é evangelho. É o evangelho das boas novas, é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Deus, aonde todos aqueles cristãos não passavam por necessidades, porque eles se uniam. Isto, sim, é o verdadeiro evangelho, não pensando em si próprio, mas sim pensando naqueles que o necessitam. E a Bíblia diz que houve esta fome, mas foi suprido as necessidades dos irmãos que estavam
na Judéia. Amém, amados? E que nós venhamos ter esses sentimentos, né, de poder levar um evangelho para que vidas sejam alcançadas, mas não simplesmente falando da salvação, porque a salvação é um dom de Deus, mas tem pessoas com necessidades nesta vida, né, para assim continuar sua jornada e servir a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Então, que possamos ser esses cristãos autênticos e verdadeiros, levando a preciosa semente, a palavra bendita do Senhor, para que vidas possam ser alcançadas e o Evangelho seja um Evangelho notório. Os cristãos, vou mudar aqui, os cristãos, aqueles que muitos olham para eles e chamam de crentes, olha, são crentes, né? Os cristãos possam ser realmente notórios, que faz a diferença nesta terra e que há realmente um amor no coração. Que Deus continue abençoando as vossas vidas em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.